nós temos aqui é isso. O que é que nós, profissionais mais 50, podemos aprender com esses profissionais que estão chegando agora no mercado? Que a gente se vê, às vezes, eles e nós, né? Como se fossem dois grupos. Ih, aquele é o grupo dos jovens, esse aqui é o grupo... Versus, né? Um brigando com o outro. Como é que essa convivência pode ser pacífica, harmoniosa, proveitosa, né? Para ambos? E, obviamente, trocar experiências e conhecimentos. Como é que você dá uma dica aí para essa convivência? Eu consegui meu emprego, estou lá. E agora? Uhum. Olha só, eu costumo dizer, né, que as gerações elas se complementam, porque são vivências e experiências em épocas diferentes, e a gente sempre continua agregando conhecimento, agregando maturidade emocional, então a gente sempre continua agregando. E quando a gente se depara, chega num local, por exemplo, conseguiu o emprego, como você citou aí de exemplo, e cheguei lá e só tem jovens. Vou dar minha própria experiência aqui. Hoje trabalho numa empresa, depois de aposentada, tá, pessoal? Trabalho numa empresa como CLT e trabalho só com jovens. Eu sou a pessoa mais velha daquele lugar. Nem gosto de falar que sou velha, porque não sou, não. Sou experiente. Note. Depois a gente vai falar do Note. Isso, sou experiente. Quando eu cheguei nessa empresa onde eu trabalho hoje, só tinha jovens. E é com eles que eu lido. E eu me dou super bem, gente. Olha, é uma coisa assim, impressionante, porque existe muita troca de conhecimento, porque os jovens, eles são ágeis. Eles aprendem muito rápido. É algo assim que é dessa geração mesmo. Então, eles são muito ligeiros, mas eles não se atentam tanto aos detalhes, aquilo que a gente já sabe. Puxa, se for por aqui vai dar errado, se for por ali vai dar errado. Então, a gente une isso, o conhecimento dos jovens com essa maturidade do profissional experiente, e dá muito certo. E o resultado é 10, pessoal. Olha, eu não tenho o que falar, porque o pessoal também fala muito, porque a geração Z é isso, é cheia de mimimi. Gente, cada geração tem suas características, e eu aceito a geração do jeito que ela é. As pessoas, a gente não tem como mudar as pessoas, ou mudar aquele grupo de pessoas daquela idade. Não tem, a gente tem que aceitar e adaptar. Acho que 2 palavras importantes aqui, flexibilidade e adaptabilidade. É isso. E nós, profissionais 50 a mais, não vamos ter dificuldade com isso não, gente. Não vamos. E a gente tira de letra. Posso garantir para vocês. Que bom, é verdade. Nós estamos dizendo que temos maturidade e depois não sabemos lidar com as crianças. Né? Relação, né? Em termos de idade, com as crianças, como é que pode ser isso? Nós temos que saber nos adaptar, gente. O mundo... Eu costumo dizer que são momentos diferentes. Não tem esse negócio, era bom, era melhor. Eu não gosto muito disso. 1930 era melhor do que... Não, 1930 era 1930 naquela realidade. Sim. E hoje, 2026, é assim nesta realidade. Eu não posso viver em 2026 pensando que estaria em 30. Porque quem estava em 30 também não podia viver como fosse 2026. Né? Teria mais dificuldade, como a gente vê aí, toda vez que uma pessoa vive fora da sua época, né? Ela tem algumas dificuldades muito grandes mesmo. E nós aqui estamos falando de mercado de trabalho, de adaptação, de crescimento, de conquistas de espaço. Você falou sobre uma coisa que também me chamou a atenção agora. Né? A gente que tem mais idade, em relação muitas vezes às pessoas que trabalham conosco, né? Isso varia muito de empresa para empresa, mas tem empresa que o grupo muitas vezes é mais novo. Ainda mais quando a gente vai avançando, graças a Deus. O pessoal, não, vamos avançando, graças a Deus, porque você tem 2 possibilidades. Fica velho, ou fica com maior idade, ou morre cedo. Né? Eu não quero envelhecer, então morre cedo. Então, se você quer viver... É um privilégio, né? Envelhecer. É um privilégio, eu me considero privilegiado. Sim. O meu sogro, com 100 anos, é privilegiado. A minha avó, que foi a 110, era uma privilegiada, e a minha avó era mesmo. Aos 108 anos, uma das últimas vezes que eu a vi viva ainda, ela estava cantando e dançando em pé. Gente,
Isso é um privilégio. Sim, com certeza. Ela está 108 anos. Né? Ela morreu em 2004 com 110. Então, isso são privilégios. Nós estamos com um privilégio desse na mão e vamos transformar esse privilégio em um privilégio também na área profissional, não só pessoal, porque o fato de viver é algo pessoal, né? E também na área no que se refere à nossa vida profissional. Hoje nós temos um novo nome, né? Em inglês, nós até também conversamos nos bastidores, né? Que eles chamam de NOLT, N-O-L-T, né? New Order, se eu não me engano, Trend, o T, né? Que são os novos, olha só que pura valor, os novos maduros que têm uma vida mais livre. Uma tradução livre, nós poderíamos falar mais ou menos assim. É essa geração que nós estamos falando que já está até ganhando nomes novos. Antigamente eram velhos, depois passaram a ser idosos, pessoal da maioridade, pessoal da maturidade. Olha como é que é a evolução, gente. E agora já está com essa nova nomenclatura, né? Que em português ainda não tem uma forma ainda clara, mas que está mostrando essa tendência. Nós somos novos jovens, novos maduros, novos idosos, né? Older, né? Novos idosos, porque nós temos novas habilidades, não é verdade? Nós temos posicionamento digital, como você mesmo falou. Vamos, né? Antigamente não tinha nem computador. Eu sou da época que eu bati máquina de escrever e ainda tive o Telex. Muita gente, quando eu falo Telex, fica assim. Mas como é que era? Uma fitinha. Mas como fitinha? Né? Então, Telex, gente. Isso não é um privilégio ter vivenciado todas essas, né, esses avanços tecnológicos? Isso é um privilégio, né? É uma experiência que a gente vai tendo. E dentro disso, fala um pouco desse Note, o que é que vem a ser, qual a compreensão, né, que o mercado está tendo a respeito do Note aí? Então, eu acho que esta palavra, né, que é só mais uma palavra, vamos dizer assim, para nos classificar aí, né, vamos dizer assim, né, os maduros aí, os jovens maduros, ou sei lá como que a gente vai tratar isso, né, ela entra um pouco em conflito, né, com aquilo que eu falei lá no início da nossa conversa, né, o etarismo, o preconceito que existe, ainda ele está enraizado aí na cultura, né, na cultura das empresas, das organizações aí, e do modelo de mercado de trabalho que nós temos disponível. Então, existe um conflito, né? Porque o modelo é antigo, e daí tem o preconceito, mas nós estamos muito evoluídos, né? Vivendo mais, tendo mais qualidade, estudando. Tem gente entrando na faculdade aos 60, aos 70, e por que não? E por que não? Né? Então, assim, sempre é tempo, gente. Então, existe um conflito de interesses, e eu vejo isso com uma situação assim que a gente tem que colocar que não é boa, é ruim, que eu acho que o nosso país ele está atrasado em relação a isso. Por quê? Porque em outros países também existe etarismo, mas lá o modelo do mercado de trabalho é outro, porque é para a realidade desses outros países, nos países nórdicos, na Alemanha, no Japão. O Japão é um exemplo, né, de modelo de mercado de trabalho, que o Japão, ele, quanto mais idade tem, mais sabedoria a pessoa tem para repassar. E eles valorizam isso. E eles valorizam, olha que coisa bacana. É a mentalidade. E a nossa aqui, ela é lá do antigo. Ela é lá daquele modelo. Ah, não, fez 50, tá velho. Então, eu acho que nós temos uma luta grande pela frente, tá? E não é só quem já tem os 50 a mais, quem vai entrar, né? Quem tá a geração mais nova aí, tem que abraçar a causa, porque é uma causa. Tem que ser abraçada, trabalhar isso, e a gente tem que mexer em inglês, pessoal. Não tem outra forma, né? A gente mudar isso, ou a gente mudar de uma hora para outra uma cultura. Tem que
é da área aí de RH sabe que você não muda cultura assim. Não tem mágica, né? Vai anos para você conseguir mudar. Por quê? Porque a gente tem uma história. E essa história era assim antes, ela foi dada sequência. E hoje, o mercado ainda não entendeu que ele está perdendo os talentos que ele tem. Ah, mas está entrando novos talentos. Sim, mas esses ainda têm que ser formados. Porque o profissional jovem, ele é formado, né? A trajetória dele, ele não entra com potencial. Ele entra com conhecimento, né? Naquilo que ele estudou, naquilo que ele sabe, com disposição para trabalhar, mas ele vai ter que passar anos para ser formado, não tem mais. E aí o mercado não entendeu que ele está perdendo esse potencial que já está pronto, está prontinho. A gente tem tudo que o mercado precisa. Então, a luta é grande, tá? Então, é algo assim que ainda a gente precisa evoluir dentro do nosso país e precisamos muito ter podcasts, divulgação em rede social, levar esse tema para as faculdades, conversar sobre isso, instruir as nossas crianças que a gente está formando agora, com respeito aos idosos, aos mais velhos, da importância, da sabedoria, como é lá no Japão. É verdade, é desde criança, né? Eles desde aprendem criança. a respeitar as pessoas com maior idade, não é verdade? Inclusive, você foi muito feliz nas suas colocações, que você até posicionou a respeito de uma pergunta que nós tínhamos aqui, o que você diria para essas empresas que não enxergam o valor da longevidade profissional? Né? Que elas estão perdendo conhecimento, perdendo a capacidade de dar melhor resultado. Eu sou administrador e eu costumo dizer que muitas vezes, e olha que eu trabalhei em muitas empresas e principalmente fiz muitas consultorias, o gestor lá, o dono da empresa, os diretores, eles se satisfazem com um determinado resultado, que realmente é bom, não estou dizendo que é ruim, mas eles não têm a noção do quanto eles perderam. 1 milhão é um bom resultado. Sim, se você não tivesse que ter ganho 5. Você ganhou 1 milhão e era para ganhar 5, você tem um péssimo resultado. Se você teve 1 milhão e era para ganhar 500, você teve um excelente resultado. E esse buraco, né, essa saída, ela não está, muitas vezes, na maioria das vezes, nos processos somente. Não está só no treinamento das pessoas, não está só na compra e venda, né, que é a parte visível da empresa, vamos assim dizer. Está na capacidade das pessoas pensarem e ter ideias, né, ou seja, experiências que foquem em resultados. Isso não está tangível. Ele está ali só medindo o tangível. Comprei bem, vendi bem, apliquei bem, deixei de aplicar bem. Isso aqui dá para ver, isso aqui dá para controlar, não é verdade? Mas ele não tem essa visão, como nós também não temos muitas vezes. Mas eu acho que o mercado realmente está mudando, no Brasil inclusive, apesar de que ainda estamos bem devagarinho. Mas nós temos que lembrar que o rapaz de 30, se ele for afortunado, ele vai chegar aos 60, 80, 90, porque isso é afortunado. Nós somos afortunados. Olha aqui, eu tenho uma pergunta aqui de um nosso amigo, inclusive pessoal, profissional sério, profissional já consolidado no mercado, que eu gostaria de colocar para você. Vê se consegue colocar aqui no quadro, esse aí, ó. Eu considero que os 50 a mais que perde o emprego deva buscar empreender com base nos conhecimentos, nos produtos, serviços, né, que ele conhece, nos clientes que conquistou e nos processos que ele sabe executar. Ele aqui está dizendo o seguinte, com tanta experiência que esse profissional tem, será que ele não deve ver como saída ao empreendedorismo? Inclusive você pode falar de cadeira, né? Sobre esse assunto. É verdade. Assim, olha, empreender é bom, mas será que todo mundo tem perfil para empreender? Verdade. Então, é um ponto, assim, a ser discutido, né? Porque eu acho que precisa ter perfil para você poder empreender. Porque se todo mundo tivesse, então lá no meu início de carreira, eu já ia empreender, eu já tenho perfil, então vou lá, já vou empreender e tal. Então, a gente tem que pensar bem. E outra pergunta aqui em cima disso, que eu vou deixar, né, de reflexão.
E se todo mundo empreender? Será que vai ter lugar para todo mundo? Se todo mundo resolver que o negócio, então a saída é empreender. Então, eu acho que não é muito por aí. Eu acho que é válido para quem tem o perfil empreender, tá? Porque tem o conhecimento, não vai partir do zero, e isso é muito importante. Por quê? Porque tem bagagem, porque tem trajetória, tem história, tem legado. Então, já começa o empreendimento com vantagem, fato. Mas ele precisa ter o dom, o perfil, sabe? Porque senão não vai dar certo. Ele vai empreender e vai tropeçar. Então, é preciso ter planejamento para empreender. Ele pode, o que é importante, e eu acho que é muito válido, o plano B. Eu estou trabalhando e eu quero também empreender. Então, você começa no paralelo, né? Você não joga todas as cartas ali. Você começa no paralelo, trabalhando, né, planejando, tal, e empreende, deu certo, beleza, agora eu vou seguir empreendendo. Não deu, eu estou no outro caminho. Então, eu acho que é muito válido o empreender. Algo também que a gente fala muito para os profissionais é usar o conhecimento que ele tem e partir para consultorias. Não deixa de ser um empreendimento, mas para partir para consultorias dentro da área que ele atuou, né? Então, promover cursos, dar aulas, promover cursos, ensinar outras pessoas, dar consultoria pessoal ou para empresas, né? Então, tem uma capacidade, nós profissionais temos essa capacidade sim, mas eu deixo de novo aqui a pergunta, e se todo mundo for fazer isso? Vai ter lugar para todo mundo? Por isso eu acho que o mercado ele precisa reagir, as empresas precisam abrir esse olhar e aproveitar esse profissional. Pessoal, hoje, estatisticamente, as empresas têm, no máximo, 5% de profissionais 50 a mais empregados. 5% é muito pouco, em vista do que nós já temos, né? Que a nossa pirâmide lá etária exatamente. É muito pouco. Está invertendo, né? Exatamente. Um outro ponto, que o Josué trouxe das empresas, né? As empresas estão mudando, sim. As empresas estão trabalhando a parte de diversidade e inclusão, né? As empresas têm isso como objetivo, meta, dentro das empresas maiores já tem, né? Isso. Mas ainda a gente está engatinhando nisso daí. A gente está na teoria, tentando partir para a prática. E dentro dessa inclusão, eles estão incluindo nós, profissionais 50 a mais. Eu não quero ser incluída, eu quero ter continuidade. Eu não quero ficar fora do mercado para ser incluída. Eu não quero que tenha cotas para eu entrar de 5%, que eu vou ter que concorrer como se fosse um vestibular para conseguir um emprego. Eu quero estar trabalhando como CLT e ter a oportunidade de ficar, de mudar de emprego, de poder concorrer num processo seletivo de igual para igual, com qualquer profissional. Eu não quero privilégio, eu quero concorrer de igual para igual e não ser eliminada porque eu tenho mais de 60 anos. Que é, infelizmente, o que muitas e muitas empresas ainda estão fazendo, né? Eu diria que antes eram todas, hoje já não são mais todas, né? Sim, mas eu ainda concordo é a com maioria. Você. A maioria continua fazendo isso mesmo. Então, a gente tem que mostrar o nosso resultado. Acho que você começou perfeitamente essa parte, porque esse é o grande diferencial que a gente tem que apresentar. Nós temos resultados, gente. Sim. Nós temos resultados para falar da nossa trajetória. Né? A nossa trajetória de sucesso de trabalho nos proporciona mostrar que, olha aqui, ó, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu tenho este resultado, eu tenho essa experiência, eu já contribuí com isso e aquilo dentro da sua área e mostrar. Olha que vantagem que a gente tem, que muitas vezes, eu diria que quase sempre a gente não sabe usufruir, não sabe montar, não sabe apresentar, como você mesmo falou, a gente fica escondido, né? A gente nem se fala. Imagina mostrar. Se eu não mostro nem a minha cara, porque eu estou com vergonha,
Né? Como é que fica isso? Entendeu? Fica complicado. Fica complicado. Né? Eu não mostro nem o rostinho. Né? Eu vejo, eu fico impressionado quando eu entro em redes e eu vejo que a pessoa não põe nem o rosto. Eu falo, meu Deus, para que ela fez uma rede? Não põe nem foto ali nem no LinkedIn. No LinkedIn, nem... Então não faça, cara. Você que você está com não tanta faça. dificuldade de se colocar. Ah, mas eu não quero que ninguém me veja, então não entra. Não entra. A minha fala, jovem há mais tempo. Eu adoro, a Neide colocou aqui. Ela é jovem há mais tempo. Tem mais muito bem, eu também sou. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.